Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube. Eu vou começar a fazer alguns vídeos nessa pegada aqui, no face to face, eu olhando para você aí em casa e mostrando algumas coisas legais referentes aos artigos que são publicados aí na ciência de forma geral. Eu sou o Dr. André Lopes e vou começar falando sobre esse artigo aqui que testou uma coisa bem interessante, o treinamento de alta intensidade, o bom e velho HIIT. Então as pessoas elas comentam a respeito dos benefícios que o HIIT pode trazer para o organismo humano. E isso é uma verdade, o HIIT ele pode sim trazer vários benefícios para os seres humanos. O mais interessante disso tudo é a gente poder separar os artigos que realmente trazem uma informação relevante. Eu não estou aqui para acusar o HIIT de ser bom, ser ruim ou qualquer outra coisa, mas sim para que você entenda a observar, a analisar os artigos de forma um pouquinho mais criteriosa. Esse artigo aqui ele foi publicado no Science Reports, que é uma revista um tanto quanto interessante, e ele foi publicado em 2014, agosto de 2014, e ele trata a respeito das respostas, da tolerância à glicose e a questões metabólicas também de mulheres sedentárias após a realização de treinamento de alta intensidade. Vamos dar uma olhada nesse artigo então, eu preparei para você aqui uma sequenciazinha de slides. Então, eles pegaram mulheres sedentárias com excesso de peso ou obesidade, ou seja, eles usaram o IMC como um marcador de excesso de peso e obesidade, não sendo diabéticos. Então a gente tem aqui um número de 11. Essas mulheres, elas treinaram 6 semanas, fizeram a intervenção de 6 semanas, tá aqui, e elas faziam um protocolo de 10 tiros, 10 intervenções de 1 minuto, com 90% da frequência máxima. Quantas vezes por semana elas faziam isso? 3 vezes na semana. Então nós tínhamos lá aproximadamente essa relação. Eles fizeram um teste de tolerância à glicose na primeira semana, fizeram as 6 semanas de trabalho, de treinamento e refizeram lá o teste também. Eles também faziam esse teste depois da uma semana, era cruzado, era um desenho cruzado, crossover. Então eles faziam tanto esse teste no início, elas ficavam 6 semanas sem fazer nada, e aí depois elas faziam novamente o teste e faziam 6 semanas de treinamento para verificar lá as mudanças, o que realmente o HIIT poderia proporcionar. E aí a gente vai dar uma olhada lá nos resultados. Olha só que legal. Depois de 3 semanas pré-HIIT, 6 semanas pré-HIIT, ou seja, faziam o teste e aí iam coletando as amostras lá, fazendo uma vez por semana uma amostragem. Foi verificado que não houve uma mudança, importante na glicose sanguínea, no teste de controle glicêmico. Já depois que foi feito a intervenção de HIIT, olha só, houve a intervenção de HIIT, houve um aumento, subiu lá a glicose e depois, no final, depois de 6 semanas, houve uma redução importante do volume de glicose em milimols, no sangue delas. Interessante, um artigo bem bacana, bem montado lá. E a gente vai lá para as adaptações, legal. Mas o que a gente pode ver com esse estudo aqui? Bom, vamos dar uma olhada a respeito disso, né? Primeiro, eles testaram uma intervenção, fizeram uma observação em um momento onde elas não faziam nenhuma atividade, não tinha nenhuma atividade programada para elas. Então elas tinham um momento controle, um período controle, onde elas não realizavam atividade física, exercício físico nenhum, e depois, em outro momento, elas realizavam o exercício físico, que eram os 10 tiros de 1 minuto a 90%, 3 vezes por semana. Ao final disso, os autores compararam essas duas situações. Compararam não fazer nada com fazer 10 tiros de 1 minuto. Legal, bacana. Mas notem que esse é um desenho extremamente fraco, frágil do ponto de vista científico. Porque eu estou comparando não fazer nada com fazer alguma coisa.
fazer 10 tiros de 1 minuto. Interessante isso. Eu fico pensando se eu fosse fazer um modelo desse, exatamente nesse desenho, mas, por exemplo, tentando explicar a sede. Vamos lá, tentando ver o efeito da sede. Num grupo, eu não deixo as pessoas tomar água e no outro grupo eu dou água para elas. Então, o que será que aconteceria nesse meu estudo? Será que se eu deixasse as pessoas sem beber água, elas sentiriam sede ou elas matariam a sede? E no grupo que bebeu água, será que elas sentiriam sede ou elas não teriam sede? É quase o mesmo desenho experimental. Quando você não está dando nada para o grupo que fica ali paradinho, a tendência é que esse grupo não tenha realmente alterações importantes fisiológicas. E quando você dá no outro grupo alguma coisa, seja HIIT, seja treinamento de força, seja aeróbio, seja o treinamento que você fizer, você vai ter algum benefício, porque você está fazendo uma intervenção. Ou alguém tem dúvida de que 10 tiros de 1 minuto a 90% causam algum tipo de adaptação? Então, isso é importante que a gente entenda, porque muitas pessoas vão usar artigos com esse desenho pobre, esse desenho fraco, frágil, para dizer, veja bem o quão tal intervenção funciona. Isso não é só para o HIIT. Se você vê algum artigo aí mostrando que o exercício aeróbio traz benefícios e está comparando esses benefícios do exercício aeróbio num grupo controle, abra o olho. Por quê? Porque o desenho experimental é fraco. Imagina só, você pega um artigo para ler e mostra que o treinamento de força aumenta a força, comparado a quem? Ao grupo sedentário. Fica estranho, né? É óbvio que vai aumentar a força. Então existem muitos artigos mal desenhados aí na literatura que são publicados, estão publicados e muitas vezes são usados por pessoas ou que não entendem muito bem de ciência ou que agem de má fé, querendo fazer com que tu acredite que aquilo que elas estão mostrando, aquilo que elas estão provando ou querendo provar é realmente verdade. Então, para que nós tivéssemos um efeito bacana sobre isso, nós teríamos que testar um grupo controle, um grupo que fizesse HIIT e um grupo que fizesse, por exemplo, força ou fizesse contínuo e cuidando alguns pontos, como por exemplo, que o gasto energético das intervenções fossem muito iguais, muito parecidos, porque a gente já tem visto na literatura que quando há discrepância de gasto energético, geralmente o grupo que gasta mais tem mais benefícios. Então, esse foi um tipezinho rápido a respeito de ciência. Desculpa, eu dei uma gaguejada nos dados ali, mas também é de tete pronto aqui. Eu venho, abro o artigo, mostro para vocês e a gente discute bem legal. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse vídeo, faz um comentáriozinho bacana ali e eu vou tentar responder. Se não, já tem a dica. Fica esperto. Quando eu testo alguma coisa, alguma intervenção apenas com o grupo controle, é quase que óbvio que vai haver diferença a favor daquilo que eu fiz a intervenção. Então não cai nesses artigos mais fracos de desenho experimental e sempre quando for fazer uma comparação de exercício A ou B, tente fazer do exercício de força, do HIIT e do aeróbio, com equalização de gasto calórico, beleza? Um forte abraço aí, te inscreve aqui no canal, dá o seu likezinho e compartilha aí o canal com seus colegas da faculdade, seus colegas de profissão. Forte abraço e até mais!